Criador por mais essa oportunidade. Ele que é bendito eternamente, amém, sendo nosso Salvador, né? Nos proveu a salvação, nos livrando da condenação. E o tema de hoje aqui no canal é: o inferno existe? Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative as notificações. Se gostou do vídeo ou se não gostou, participe, dê o seu joinha ou critique. Seja um crítico, né? Porque as críticas também constroem, né? Críticas construtivas faz com que a gente evolua. Mas para responder essa pergunta, né? O inferno existe? Não é à toa que o canal se chama Você Pergunta, as Escrituras Respondem. Eu trouxe aqui a Bíblia, né? A palavra do Criador, que já me acompanha há tantos e tantos anos. Eu acredito que desde a minha meninice eu vinha estudando as Escrituras, né? Sempre gostei de ver os filmes nas televisões. Uma criança que participei também de catecismo, né? Desde pequenininho, desde berço, sim, eu venho aprendendo as Escrituras. E com o passar do tempo, a gente vai se evoluindo, né? E chegando mais à verdade, né? Pela busca da verdade nas Escrituras. Então, para responder essa pergunta, nada mais óbvio do que começar através do Evangelho segundo escreveu Dr. Lucas, o grego convertido. E no capítulo 16, né, onde ele nos conta ali uma parábola que Yahushua disse a respeito do rico, né, e de Lázaro, o mendigo que jazia às portas desse. E no versículo 23 em diante, diz assim as Escrituras: E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou em tormento nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Somente esses 3 versículos, de acordo com nos escreveu Lucas, né? E eu acredito que aqui está toda uma resposta para a pergunta se existe ou não o inferno. Nós lemos no versículo 23 que no Hades ergueu os olhos o rico, e um pouco mais adiante, no versículo 24, nós vamos ver que ele estava em tormento na chama, pedindo para que Lázaro molhasse no dedo, na ponta do dedo na água, e molhasse a sua boca. Algumas pessoas contestam essa passagem, haja visto que ela foi dita por uma parábola. Mas não só essa, como existem outras parábolas também nas Escrituras. Nós estamos vendo aqui os evangelhos. Mas afora os evangelhos existem outras parábolas. Exemplo, a parábola de Jotão. Jotão ergueu a sua voz para falar uma parábola ao povo, e justamente a parábola a qual Jotão disse foi sobre adiar Abimeleque. O povo de Siquém que se ajuntasse a Abimeleque, fogo sairia de Abimeleque, consumiria os moradores de Siquém. E se Abimeleque achegasse ao povo de Siquém, fogo sairia do povo de Siquém e também destruiria Abimeleque. No sentido figurado, está dizendo aos que se alinharem
ao mal, se alinharem ao inimigo e serem opostos, contrários às Escrituras. Quando as Escrituras, a Bíblia nos conta alguma parte, né, de um conto em parábolas, significa que aquela parábola é para um alerta, para que as pessoas possam compreender algo espiritual, algo que vai além da matéria. E Augusto disse assim: se eu vos digo as coisas terrestres e vós vos espantais, imagina se eu vos disser das celestes. Então, quando ele fala parábola, é porque são coisas espirituais. Por exemplo, quando ele fala dos lavradores da vinha, ele, na sua parábola, de acordo com os lavradores, que é a parábola dos lavradores maus da vinha, vinha um servo, né, que era o servo do dono, do proprietário da vinha, eles matavam. Mandava outro para receber o pagamento, né, ver como andava lá a vinha, e eles matavam também. Mandava outro, eles apedrejavam, outros eles faziam correr, até que mandou o filho, ao qual eles disseram: vamos, matemo-lo e exterminemo-lo, porque assim não vai sobrar herdeiro e a vinha nos passará a nós. Significa que ele estava falando dele mesmo. Então essas parábolas são justamente para nos alertar sobre o que há de vir. Algumas pessoas, como os testemunhos de Jeová, por exemplo, eles afirmam que essa palavra Hades não tem nada a ver com o inferno. Mas se nós buscarmos em outras escrituras, nós vamos ver que realmente a palavra Hades é o inferno. Por exemplo, nessa Bíblia aqui, eu não confirmei isso, não tinha proposto olhar nessas outras Bíblias, eu só as coloquei aqui para fazer parte do cenário. Provérbios 16, 23. Diz assim. Também diz no Hades. Vamos ver nessa aqui. Enfim. E por mais que também não seja, nós vemos ali homens, né? Nós vemos ali Augusto dar o testemunho de um homem, né, que foi lançado nesse lugar. Nessa Bíblia aqui já fala que é o inferno, ó. Essa também é uma Bíblia de João Ferreira de Almeida, né? Bíblia Sagrada. Essa é uma Bíblia católica, porque eu estudo também na Bíblia católica, né? Ave Maria, letra maior, mas também do tradutor, tradução dos originais grego, hebraico e aramaico mediante a versão dos monges beneditos de Maredos, que é a Bélgica, né? Enfim, mas olha aqui como diz nessa Bíblia: e estando ele em tormentos do inferno, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Viu? E por mais que alguns digam que esse Hades é somente um lugar que existe em Israel para que eles possam queimar os restos de comida, né? Queimar os restos dos animais que são mortos, né? Queimar os seus lixos, e lá é um lugar onde o fogo não se apaga. Eu ainda vou mais além. Vamos ver o que as Escrituras diz no livro de Apocalipse, do capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, o juízo final. A partir do versículo 14 diz: e a morte e o Hades, ou o inferno, foram lançados no lago de fogo. Ou seja, ainda que aquele lugar ali seja um lugar onde as pessoas possam criar uma certa dúvida se aquele é um lugar conhecido como inferno, aqui as Escrituras nos diz que até mesmo o inferno será lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Esta é a segunda morte, é o lugar de sofrimento eterno. E enquanto alguns vão para o céu
seio de Abraão e dali vão partir para Jerusalém celestial. Outros vão para o tormento eterno, a partir do inferno, e de lá para o lago de fogo e enxofre, preparado para o diabo e seus anjos. E, lê comigo o versículo 15. Aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Olha para você ver a importância dessa palavra. O inferno existe, irmão. O inferno é algo que está por vir. Se a pessoa não tomar uma atitude na vida dele e se apegar à palavra, se converter, se ela não se arrepender de tudo quanto possa ter feito, não há pecado que ele não possa perdoar. Não há pecado que ele não possa perdoar. Não importa se você foi um assassino, não importa se você foi, durante toda a sua vida, um ladrão, um homem mau, truculento, não importa qual tenha sido o seu erro. As Escrituras dizem que se os nossos pecados forem vermelhos como escarlate, ele tornar-se-á mais branco do que a neve, porque o sangue de Yahusha nos purifica de todo pecado. Quando nós aceitamos, a veracidade das Escrituras e acompanhamos de perto, buscando conhecimento para a salvação. Então, para provar mais, ainda que essas duas palavras, sempre que nós vemos nas Escrituras, nós vemos Yahusha e Yahweh, alertando o povo. E o que diz lá em Provérbios? Vamos lá. Capítulo 22. Provérbios, capítulo 22, verso 3. O avisado vê o mal e esconde, mas os imprudentes passam e sofrem a pena. Ou seja, Yahu nunca irá fazer algo, o Criador, a Bíblia diz, em Amós 3,7, que nunca Yahu irá fazer alguma coisa sem antes ter revelado os teus segredos aos teus servos, os profetas. Tudo o que nos é chegado ao conhecimento é para nos alertar, para nos avisar do que está por vir, como fez com os ninivitas. As Escrituras dizem que quando Yahushua mandou Jonas apregoar em Nínive, aquela cidade estava sentenciada a ser destruída. E o inferno é isso, a destruição da pessoa eternamente ali naquele tormento, naquele sofrimento. Nunca mais aquela pessoa vai poder ter a oportunidade de louvar, de glorificar, de exaltar, de viver. Ou melhor, ele vai viver, mas vai viver em tormento, como diz as Escrituras. Yahusha disse assim, Mateus 3, capítulo 3, versículo 10. Porque desde agora já está posto o machado sobre toda a árvore, e a árvore que não produzir bons frutos é lançada nas extremidades para ser queimada pelo fogo. É terrível, irmão. É terrível. E não vai pela conversa das pessoas, e não se põe, não se estribe sobre o seu próprio conhecimento, não pague para ver. Não espera acontecer, para que quando acontecer seja tarde, não. Se sinta de antemão avisado, acredite. Yahusha disse para Tomé, Tomé, seja crente e não incrédulo. Porque os incrédulos, por mais que eles vivam 300, 500 anos sobre a face dessa terra, se eles permanecerem os 500 anos e viverem em zombaria e em descrença com a palavra, um dia, querendo ou não, eles vão ter que bater de frente com o trono. Ou melhor, acredito que nem olhar para Yahusha, porque a Escritura diz que eles não são dignos de olhar para ele, já vão ser lançados diretamente do inferno, eles já vão direto para o lago de fogo e enxofre. Agora você pensa comigo, que tristeza, que ruim que não vai ser para essas pessoas, hein?
Então, se sinta avisado, como o Provérbios está dizendo aqui no capítulo 22, verso 3, o avisado vê o mal e esconde. E para responder a pergunta, aqui no canal, não é à toa que o tema é Você Perguntas, as Sagradas Escrituras Respondem, né? O inferno existe sim, meu amigo, e não vai pagar para ver, não. Acredita, sinta-se de antemão avisado, corra para isso, se esconde debaixo das asas do Altíssimo, porque lá é o seu lugar e é o seu esconderijo, o meu esconderijo, o esconderijo de todo aquele que crê. E ninguém pode te acusar de mais nada, porque a Bíblia diz, as Escrituras dizem que ele pega o seu pecado, ele pega todo o seu passado de dor, de sofrimento, e ele lança no lago do esquecimento. Nunca mais ele vai se lembrar. Não? Então, creia nessa palavra, né? E que essa palavra possa fazer surtir efeito na sua vida. Compartilhe esse vídeo para que alcance mais pessoas o possível, né? A fim de que essa palavra possa fazer surtir efeito na vida de outras pessoas. Aquele rico, quando ele ergueu os olhos lá e viu que estava em tormento, né? Ele pediu, depois vamos voltar lá nas Escrituras, para que Abraão desse autoridade, né, para que Lázaro pudesse vir à terra. Lucas capítulo 16. E avisasse, né, aos seus irmãos que ainda estavam vivos, que não haviam morrido, porque ele, o rico, havia morrido, mas os seus irmãos não. Ele diz assim, versículo 27 em diante, do capítulo 16 de Lucas: E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, ou mandes, né, o Lázaro, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-os. Então, amado, você vê que a palavra que Abraão deu para aquele homem é a mesma que eu estou passando aqui agora. Nós temos Moisés e os profetas, que são as Escrituras. Apóstolo Paulo disse em Efésios 2:20 que nós somos fundados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual todo edifício cresce juntamente para morada de Yahushua. Ou seja, nós temos que estar firmado na palavra, firmado nas Escrituras, para que nós possamos então não ir para o lugar de tormento que é o inferno. Não? Boa sorte a todos. E não se esqueça, mais uma vez eu vou lembrar, dê o seu joinha se você gostou, se não gostou, critique, faça as suas críticas, pergunte. Não é à toa que o nome desse canal é Você Pergunta, as Escrituras Respondem. E compartilhe ao máximo. Não? Olha aí.